que eu estava falando era a realidade, nenhum tipo de interferência. Talvez, se tivesse nossa interferência, pode ser, até falam hipoteticamente, poderia ser que algumas perguntas nem estivessem ali. Então, vocês viram que não houve, isso que eu quero deixar para toda a mídia, não houve sequer qualquer uma interferência e escolha de perguntas. Quando o presidente fala que esse Enem, ele começa a ter a cara do governo, eu reafirmo que tem mesmo. Seriedade, transparência, assuntos de cunho acadêmico, sem desvios de recursos, sem vazamento de questões ou provas. Essa é a cara do nosso governo. Seriedade e profissionalismo. Eu tenho uma história, o Danilo também, é um pouco mais curta, que eu sou mais velho, mas jamais eu iria permitir, e eu desafio qualquer um a dizer que eu entrei ou tive qualquer interferência na montagem da prova. Isso é um absurdo, e quando eu vejo alguns parlamentares entrarem com ações, foram 4 ações que entraram, alguns partidos, para impedir a realização do Enem, eu fico cada dia mais indignado e admirado ao ver pessoas que não têm o mínimo de consideração a milhões de alunos que se prepararam. Então, nós temos aqui uma ação que, até mesmo da DPU, que repete a dose do ano passado, sempre com a ideia de parar tudo, ela foi extinta. Tivemos uma ação do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que pediu o afastamento do presidente, intervenção, aí sim, do INEP por um servidor, imagine, com todo o respeito que eu tenho com a classe. Liminar negada. Tivemos uma ação do deputado federal Israel, do PV do DF, também de natureza bem direta, tentando, ele sim, interferir na vida acadêmica, também negada. E, por fim, uma série de parlamentares, Danilo Cabral, Rosa Neide, Marcelo Freixo, Lídice da Mata, Elvino Gás, Israel Matos Batista, Antônio Divan de Lima, Alessandro Molon, Tabata Amaral, todas essas pessoas que têm o seu direito de pedir e pleitear, elas tentaram barrar o Enem, acabar com o Enem, impedir que o Enem fosse realizado. Sem nenhuma prova, sem nenhum fato evidente. Isso é para que fique registrado que aquilo que eu disse uma semana atrás, na Comissão de Educação, foi verdadeiro. Não houve, não haverá interferência na montagem da prova por parte de qualquer governo. Repito, quando o presidente fala que tem a cara do governo, tem sim. Somos nós que estamos fazendo com seriedade, com honestidade, com probidade, com transparência. Essa é a cara do governo Bolsonaro. A quantidade de pessoas que fizeram a prova. Então, vale a pena a gente lembrar que nós estamos agora praticamente começando a caminhar na pós-pandemia. E as escolas públicas, algumas delas altamente levadas por movimentos sindicais, ideológicos e políticos, elas simplesmente pararam e os professores se negavam a abrir as escolas. O MEC, eu, como ministro da Educação, não tenho poder, não tinha poder, porque o nosso poder de gestão é descentralizado pelas redes municipal e estadual. Então, o que acontece? Os que mais precisavam, eles não tinham escolas abertas.
As escolas privadas abriram muito mais cedo. E elas também tinham, é claro, os meios virtuais para poderem exercer e dar a sua aula online, enfim. Mas vamos lembrar que o nosso governo tem 3 anos. A questão da deficiência virtual não é um problema que começou a existir há 3 anos atrás. Nos outros governos também havia problemas de ordem dessa natureza digital. Nem todos os alunos tinham acesso digital. Mais ainda, repito, tem escolas que, desde aquele tempo, no tempo que havia muito recurso, não de pandemia, escolas sem saneamento, sem água, sem eletricidade. Isso não foi criado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos tentando resolver. E estamos tentando resolver de uma maneira muito simples, parando com os desvios de dinheiro, parando de mandar dinheiro para a Venezuela, para Cuba, para a África. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Eu tenho muita tranquilidade de chegar em casa e dormir, colocar minha cabeça no travesseiro e dormir, porque eu sei por onde eu estou indo. E eu fico, repito, já terminando, indignado ao ver que muitos jovens, sobretudo aqueles que não puderam fazer, pertencentes às classes mais humildes, não puderam porque estudavam em escolas públicas, mas os professores das escolas públicas não queriam dar aula. E os senhores sabem muito bem do que eu estou falando. Apesar de toda a vacinação, apesar de todo o ciclo de coisas que iam acontecer. Então, essa comparação de números, para mim, hoje foi uma vitória, ter um número tão significativo de pessoas fazendo a prova, que ainda estamos sobre os efeitos da pandemia, mas são pessoas que resolveram enfrentar todas as dificuldades e vão dar continuidade aí na vida, sem frustrar o idealismo e o sentimento que elas possuem no futuro. Rodrigo Miranda, TV Band, boa noite a todos. Queria ouvir também do presidente do INEP, o Danilo Dupas, sobre essa situação, né, da demissão dos servidores, do pedido ontem negado pelo TCU em relação ao afastamento do senhor do cargo. A que ponto também isso interferiu nesse domingo de provas do Enem? E como é que o senhor viu toda essa situação também? Pode falar aqui mesmo. Como eu disse na Câmara, como também no Senado, é uma questão interna, né? Os servidores, eles estão comprometidos a atuar enquanto estão nos seus cargos, né? Então, nós estamos avaliando e os próprios processos já foram respondidos pelos juízes, né? Então, é isso. Muito obrigado. Dá licença aqui para perguntar. Como tem essa parte política um pouco mais, gostaria de pedir licença aqui ao Danilo. Vale lembrar a todos vocês, nenhum servidor foi demitido. Eu fico admirado ao ver e ouvir que nós demitimos 37. O que aconteceu foi que eles colocaram à disposição cargos em comissão. Colocaram à disposição. Mas o ato administrativo, ele só se aperfeiçoa quando a parte de cá, que seria o gestor, ele concorda e publica no Diário Oficial. Então, nós não temos nenhum demitido. Temos, sim, 37 pedidos de demissão, de abrir mão de cargos em comissão. Agora, não é só isso. Tem, como eu já falei outra hora, tem a questão do JEC, que é muito sério. Tem a questão das diárias. O que nós queremos fazer, sim, atendendo a determinação do TCU, estabelecer um padrão de governança. Eu não estou aqui para tirar o direito de nenhum servidor do INEP. Nenhum. O que nós não queremos é que aqueles que não respeitam o critério estabelecido pela lei,
eles não podem receber. Porque, repito, eu prefiro brigar com o servidor do INEP do que com o TCU, com a CGU ou com a minha consciência diante dos pagadores de impostos do Brasil, certo? Então, eu não tenho nenhum problema. Quem merece deve receber. Essa orientação que nós temos feito em todas aquelas ações que nós temos tomado aqui no INEP e em outras vinculadas. Oi, boa noite. Eu sou Paula Cuenca, da Jovem Pan News. Eu tenho duas perguntas. Ministro, o senhor, respondendo à pergunta do meu colega, comentou essa questão das escolas públicas que ficaram fechadas a respeito da diminuição do número de candidatos. Então, pelos dados, o que a gente pode ver é que foram mais alunos de escolas privadas, então, que prestaram esse Enem no segundo ano de pandemia. E outra questão, quando o senhor falou que não houve interferência na prova do Enem, até mencionou que algumas questões nem estariam na prova se tivesse interferência. Que questões, então, o senhor diria que não estariam na prova? Olha, a primeira, eu não tenho esses números, não tenho essa estatística. Talvez amanhã o nosso presidente possa dar qual foi a percentagem de alunos oriundos de escolas públicas e privadas que compareceram. Lembrando sempre a todos aqui que hoje, desde 2012, todos os alunos oriundos de escola pública, eles participam de uma cota de 50% no acesso às instituições públicas brasileiras. Então, apesar de haver todo esse descompasso em termos daquilo que eventualmente poderia acontecer, as escolas fechadas, mesmo assim, na hora dele ter acesso, a questão dele pertencer ou ser oriundo de escola pública dá a ele uma situação diferente do aluno oriundo de escola privada, tá certo? Eu, na verdade, quando eu fiz referência a essas questões, eu quis apenas salientar que, se dependesse, por exemplo, de uma visão, como alguns têm, uma visão radical, que o governo é radical, que é isso, que é aquilo, existem, os senhores vão ver, eu só bati os olhos, não tenho condição hoje de analisar, nem responder a respeito delas, mas tem algumas questões que tocam alguns temas que, numa visão mais conservadora, são mais caros ao nosso governo. Isso, para mim, sem tecer qualquer comentário ao mérito das questões, mostra de uma maneira muito direta a seriedade com que esse governo tratou o Enem, e trata o Enem, e trata a educação. Certo? Então, isso nós podemos discutir quando a gente começar a talvez debater, se for o caso, até sobre as questões propostas, mas são temas muito, até o próprio tema da redação, que é público, aí, os senhores podem ver que tem um caráter muito mais social, né? E isso é muito caro para a gente, e não foi uma questão, e não foi um tema que não tivesse nada a ver com essa pauta que há, muitas vezes, a esquerda do Brasil se diz a grande protetora. Nós tocamos no assunto de uma maneira muito direta, e foi o nosso governo que descobriu a existência desses invisíveis. Isso é importante que eu diga para todos. E nós descobrimos agora, quando essas pessoas, algumas delas nem tinham documentos, elas puderam acessar ao auxílio que foi distribuído aí